Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão 17 do segundo dia da prova discursiva. A questão fala assim: no projeto de uma usina, deseja-se utilizar um eixo que seja capaz de suportar grandes variações de temperatura. Para isso, foram construídos e testados 6 eixos de diferentes materiais indicados no gráfico, possuindo 20 centímetros de comprimento cada à temperatura de 300 Kelvin. Como requisito, o eixo a ser escolhido não pode sofrer uma variação em comprimento maior que 0,025 centímetros, dado uma variação de temperatura de 100 Kelvin. O gráfico representa o comprimento total dos eixos em função da temperatura a que estão submetidos. Letra A. O eixo feito de qual material, dentre os apresentados no gráfico, possui a dilatação linear mais próxima, porém inferior ao limite estabelecido para a utilização na usina? Quanto vale aproximadamente seu coeficiente de dilatação linear em Kelvin a menos 1? Então, pelo gráfico, a gente sabe que a tolerância máxima que o eixo pode variar é de 0,25 centímetros. Então, pensa comigo. Se a gente for olhar aqui no gráfico, o 0,25 está aqui, né? O comprimento final de 20,25 está ali. Porém, a gente tem que lembrar que ele falou que é uma variação de 100 Kelvin, certo? Ele disse que a variação de temperatura tem que ser de 100 Kelvin. Então, se a gente for olhar, eu posso pegar a variação de temperatura aqui de 100 Kelvin, né? Por quê? Porque todos eles estavam a 300 e variou 100 Kelvin aqui. Então, a gente tem que achar a variação que vai estar mais ou menos aqui nesse meio, né? Então, a variação de 100 Kelvin foi daqui até aqui, certo? Essa aqui foi a variação de temperatura, de comprimento, e a variação de temperatura. Vamos ver quem está mais próximo a isso aqui. Mais próximo a isso aqui é esse cara aqui, né? Então, ele é o aço. Então, a gente pode dizer que o metal que a gente vai ter aí seria o nosso aço, né? Chegamos a essa conclusão pela análise do gráfico. Beleza? Agora, o problema é que a gente determine aproximadamente o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente tem que lembrar que ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT. Como ele quer o alfa, eu posso dizer que alfa é igual a ΔL, que multiplica L0 vezes ΔT. Beleza? Então, quais são os dados do problema? A gente sabe que o ΔL, né, que é o que a peça pode variar, é de 0,025 centímetros, certo? Aí, a gente sabe também que o comprimento inicial das peças eram de 20 centímetros e a variação de temperatura de 100 Kelvin. Então, agora é só substituir e resolver. Então, eu sei que o alfa vai ser 0,025 divididos por 20, que multiplica 100. Fazendo essas contas aí, eu chego ao valor de 1,25 vezes 10 a menos 5 Kelvin menos 1. Respondi a letra A. Agora, eu vou responder a letra B.
A letra B fala assim: se um eixo de 600 gramas feito de um material cujo calor específico é igual a 0,1 cal/grama/grau Celsius for aquecido por uma fonte de calor a taxa de 30 calorias por segundo sem fundir, qual será em graus Celsius por segundo com que a sua temperatura variará? E quanto tempo em segundos é necessário para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Então, o que o problema falou? Ele falou o seguinte, que a gente tem que lembrar que potência é a quantidade de calor sobre o tempo. Só que quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Então, se eu juntar essas duas equações, eu sei que a potência vai ser massa, calor específico, variação de temperatura, sobre o tempo. Só que o problema aqui é a taxa em graus Celsius por segundo. Esse cara aqui é graus Celsius, esse aqui é segundos. Então, eu posso dizer que ΔT divididos por T vai ser igual a potência divididos pela massa vezes o calor específico. Se a gente pegar os dados da letra B, os dados dizem o seguinte: a massa é de 600 gramas, que ele falou aqui. A gente sabe que o calor específico está aqui, ó, 0,1 cal/grama/grau Celsius. E a gente sabe que a potência, ele disse que é 30 calorias, né? Ó, 30 cal por segundo. Agora eu substituo aqui e respondo qual é essa taxa. Então vai ficar assim, ΔT sobre T vai ser igual a 30, que divide 600 vezes 0,1. Isso aqui vai ser 30 por 60, que vai dar 1/2, que é igual a 0,5 graus Celsius por segundo. Respondi a primeira parte da letra B. Agora, a segunda parte, ele quer o tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou usar essa equação aqui e vou descobrir meu tempo. Ó. A gente não sabe que potência é igual a MCE ΔT divididos pelo tempo. Para determinar o tempo, eu faço MCE ΔT e divido pela potência. Como eu tenho os dados aqui, eu consigo resolver. Então, vamos lá. Ó. O tempo vai ser massa 600, calor específico 0,1. E qual é a variação de temperatura? Ele deu aqui, ó, né, ó, um ΔT de 100 graus Celsius. Então, vai dar 100 divididos pela potência, que é 30. Beleza? Então, o tempo vai ser igual a 600 vezes 10 divididos por 30, certo? Então, se eu simplificar esse 10 com esse zero aqui, vai ficar 600 por 3, que vai ser igual a 200 segundos. Beleza? Respondi a letra B, acabei a questão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.